Meu irmão, boa noite, minha irmã. São 19 horas na bela cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Está entrando no ar o nosso estudo bíblico de toda quarta-feira. Hoje eu tratarei sobre fortalecimento espiritual. E o texto base para essa nossa meditação é o da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Grande Deus, eterno Pai, agradecidos pelo fortalecimento espiritual com que Tu nos mantens até aqui, desejamos que este estudo sirva para o fortalecimento daqueles que nos ouvem e veem. Em nome de Cristo oramos. Amém. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre uma armadura que o crente deve usar para que ele esteja sempre fortalecido espiritualmente. Então, nós vamos tratar nesta oportunidade desta armadura. Vamos aqui trabalhar comentário de versículo a versículo, começando com o versículo 10, onde se lê: sede fortalecidos na força do seu poder, e eu leio aqui o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, nas páginas 1409 e 1410. O comentário da Bíblia de Genebra é o seguinte: Paulo recorre a termos semelhantes em capítulo 1, verso 19, para descrever o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não somos encorajados a enfrentar as forças malignas das trevas com nossas próprias forças, mas na força que ressuscitou a Jesus e os crentes com ele. Uma coisa interessante que eu estava refletindo um dia desses, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. A gente sabe que a pessoa morta não pode agir sobre ela mesma para que ela ressuscite. Essa força há de vir de fora. Isso falando do ser humano natural, né? Jesus Cristo era um ser humano e divino. E diz aqui o texto que nós devemos procurar ser fortalecidos com aquela força que teve poder de ressuscitar a Cristo. Veja que coisa interessante, né? Aquela força que foi capaz de ressuscitar a Cristo. E nesse pensamento em que me encontrava dias desses,
eu imaginava o seguinte: Jesus Cristo, depois de ressurreto, não consta em nenhum dos evangelhos. Os evangelhos é que retratam a ressurreição de Jesus, retratam o período que ele esteve aqui, mas não há o registro de nenhuma conversa dele dizendo: olha, morrer é assim, 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 você sofre isso, isso e aquilo. Uma descrição da morte, uma descrição daquele momento em que você deixa a vida e entra na vida eterna. Jesus Cristo não faz uma descrição dessas para o ser humano, né? Então, a gente continua a vida toda sem saber, porque quem morre não volta para falar, como é aquele instante final, como são aqueles instantes finais. Jesus Cristo é aquele que poderia ter feito uma descrição, se ele quisesse naturalmente, dessa passagem, dessa transferência da vida de aqui para a vida de ali. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é esse fortalecimento com que todo crente deve andar. Ele deve estar fortalecido com a força do poder. E que força de poder é essa? Poder de Deus. Aquela força que foi capaz de ressuscitar o próprio Jesus Cristo. O verso 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. E o comentário é: o novo conjunto de roupas torna-se agora o equipamento da batalha de um guerreiro. E aqui nós podemos ver no sentido técnico, no sentido literal e no sentido espiritual, evidentemente, porque a partir da agora o apóstolo Paulo vai fazer uma descrição de uma vestimenta, de uma armadura que o crente deve usar, de uma roupa de guerra, uma roupa de luta, de batalha. Então, essa armadura com que o crente se vestirá, ele se preparará para a batalha, vai ser descrita aqui daqui a pouquinho. E é claro que quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós somos revestidos de armaduras que só o homem espiritual pode ter. Porque essa armadura vem pela ação do Espírito Santo no homem, no interior do ser humano que recebe a Cristo como Salvador. Então, este equipamento espiritual, o homem espiritual é que o possui. Uma expressão mais adiante assim, ficar firmes. Essa expressão ela se repete 3 vezes. E firmes, inabaláveis, são palavras sinônimas aqui. E a imagem de andar ou caminhar, como está nos capítulos 4 e 5, cede lugar a um soldado permanecendo firme na batalha. Então, nós devemos andar firmes e permanecer firmes quando vem a batalha. Porque o comentário que vem a seguir, no verso 12, nossa luta não é contra sangue ou contra carne. Nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados, forças espirituais. O comentário é: todos esses termos referem-se a seres espirituais poderosos que formam a potestade do ar, governada por Satanás. Então, a nossa luta principal é contra aquele que é o principal adversário, que não é adversário só nosso, é adversário do nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa luta deve ser travada todos os dias, até aquele dia final, porque nós vivemos nessa luta, neste mundo tenebroso, como é descrito aqui, e lutamos contra as forças espirituais do mal e que estão na chamada potestade do ar. Verso 13. Toda a armadura de Deus. E aí é que começa a descrição do que, o que constitui essa armadura de Deus. Paulo combina aqui as armas de um soldado romano de infantaria com algumas representações do Antigo Testamento de Deus ou do Messias como um guerreiro.
Formidavelmente, o que é dito de Deus e do Messias no Antigo Testamento é atribuído aos crentes. Vamos lá no verso 13 para que você possa observar. Tomai toda a armadura de Deus. Este é um conselho divino, né? Um modus operandi divino, e essa armadura de Deus é para que nós possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. E aí, verso 14, é aqui que aparece a descrição da armadura. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O cingir da verdade, aqui toda a semelhança com o soldado romano, não é? E aqui a verdade é que deve ser aquilo que venha nos cingir, nos preparar dia a dia, viver na verdade. E você perguntaria, meu caro pastor, o que é a verdade? Na verdade é Cristo, meu irmão. Na verdade é Cristo. Ele mesmo diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao contrário do que alguns afirmam nos dias de hoje, dizendo que não há verdades absolutas, todas as afirmações que são ditas como verdadeiras, elas são relativas. Quando a gente quer a vida do nosso modo, assim não é? Mas a Escritura diz que Cristo é a verdade. Ele próprio diz de si mesmo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos cingir-nos com toda a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. E vestindo-nos também da couraça da justiça. Nós devemos ser pessoas justas, pessoas corretas, pessoas que ajam com equidade. Equidade é o fato de você tratar a todos com equilíbrio, da mesma maneira, lançar sobre cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe pertence, tratar com o devido peso, o mesmo peso para cada pessoa, distribuir a cada um aquilo que lhe é de direito. Isso aqui é equidade. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, o Evangelho deve ser o calçamento da nossa vida espiritual. Viver no Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas de salvação. Cristo veio, viveu, morreu por nós, deu a vida dele na cruz do Calvário, e nós precisamos crer nesta verdade do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé. A fé é um escudo, que diz aqui o texto, contra o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quem tem fé em Cristo já sabe que se tornará vitorioso sobre as artimanhas malignas, aqueles dardos inflamados, né, cheios de fogo que vierem contra o crente, ele os derrotará, os vencerá pela força da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela é tanto o capacete da salvação e também a espada do Espírito. Evidentemente que mais propriamente aqui o capacete ele é a salvação que nós recebemos, não é? Em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Mas é na palavra de Deus, a espada do Espírito, que nós sabemos sobre a salvação, que nós sabemos sobre a forma de nós estarmos fortalecidos. Então essa palavra aqui é muito importante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós, como crentes em Cristo, devemos estar sempre lembrando que somos pessoas salvas não pelos nossos méritos, mas salvas por Cristo Jesus e pelos méritos do Senhor Jesus.
com toda oração e súplica, são aqueles exercícios espirituais, né? Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar é o dever de todo crente. E também, o apóstolo Paulo está pedindo, né? E também por mim, suplicai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede também por ele para que ele continue sendo instrumento divino para a proclamação do Evangelho. Diz ele, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Bom, então esses são os armamentos que devem estar na vida do crente. Todos os dias ele usar esses armamentos, porque nós precisamos ser fortes e estar fortalecidos sempre. Mas por que isso? Que nós precisamos ser fortes? Porque Deus deseja que nós sejamos fortes, crentes fortes. Porque Deus nos ajuda a identificar o adversário nas lutas da vida. E porque Deus aponta o caminho e deixa à nossa disposição as armas para nós sermos fortes. Então, só para recordar aqui, no versículo 14, a armadura é o cinto e a couraça. O significado de cinto é a verdade. E a finalidade, obviamente, cingir, né? A couraça, o significado é a justiça e a finalidade também cingir. No verso 15, a armadura é o calçado, o significado é o evangelho e a finalidade, proteção dos pés. No verso 16, a armadura é a braçadeira, o significado é a fé e a finalidade, a proteção de braços e peito. No verso 17, a armadura é o capacete e espada, significado palavra de Deus e objetivo, proteger a cabeça e servir como arma contra o inimigo. No verso 18, devemos nos cingir de toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assim, com essa armadura, nós seremos fortes, estaremos fortes e permaneceremos fortes. Então, meu irmão, leia Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, reflita sobre esta passagem para que você se sinta fortalecido. E sendo fortalecido, você vença as lutas da vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Chegou a hora dos recadinhos. Eu mando aqui um recadinho para o Adilmar, está conosco toda semana. O Luciano, diácono lá da igreja de Coelho Neto, está conosco. A Fabiana Camel, Deus te abençoe, Fabiana. Deixa-me ver quem mais aqui. Deixa-me ver o Vladimir Pires assistindo. Que Deus o abençoe, Vladimir. Deus guarde seu coração. Jorge Andrade